Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Iniciamos mais uma edição do Doutrina Catarinense. Hoje nós recebemos o advogado Arthur Popsin. Bem-vindo, Arthur, tudo bom? Tudo bem? Tu consegue me escutar? Então, boa tarde a todos que nos escutam. O meu nome é Beatriz Kowalski, eu sou advogada, coordenadora de comunicação da ESA, a Escola Superior de Advocacia da UAB Santa Catarina, e hoje nós iniciamos a 22ª edição do projeto Doutrina Catarinense. E é também, infelizmente, o encerramento de um belo projeto que nós iniciamos há 4 meses atrás e conseguimos reunir grandes obras, todas de advogados e advogadas catarinenses, valorizando a produção acadêmica e também incentivando que mais membros da advocacia escrevam, publiquem e permaneçam com seu conhecimento sempre de forma integrada, estimulando a troca de experiências e o desenvolvimento de novas técnicas. E hoje eu tenho a felicidade de receber o Dr. Arthur Popsin, que além de um grande amigo, um mestre e um grande ídolo, eu sou uma fã, é um grande escritor. Hoje a gente vai receber o lançamento da obra Julgamento Antecipado Parcial do Mérito, a aplicação do artigo 356 do CPC 2015 na prática forense. A obra foi lançada ainda esse ano, 2020 mesmo, pela editora Emais, aqui de Florianópolis, e vou ler aqui um pouquinho do currículo do nosso autor. O Arthur, além de advogado, é mestrando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, especialista em Direito Administrativo pela PUC de Minas, bacharel em Direito também pela UFSC, conselheiro estadual da Juventude de Santa Catarina, 2018 a 2020, presidente da Comissão da Jovem Advocacia do nosso OAB Santa Catarina, membro do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, do IASC, professor sempre presente em todos os nossos eventos da ESA, da OAB, grande parceiro, e também autor de diversos artigos jurídicos publicados em revistas especializadas. E é um grande prazer estar aqui, Arthur. Eu já aproveito e deixo um abraço também para o nosso diretor-geral, Dr. Marcos Vinícius Borges, e também para a nossa vice-diretora-geral, Dr. Isabela Medeiros, que além de uma grande amiga, também um exemplo, é a coordenadora do nosso projeto que se encerra hoje. E não teria pessoa melhor para encerrá-lo do que o Dr. Arthur, que está sempre junto conosco, né? E é uma grande felicidade. Arthur, te dou as boas-vindas, fique à vontade. Obrigado, Bia. Não sei se me permite chamar assim, Claro. né? Primeiro, eu queria te agradecer pelos exageros nos seus elogios, né? Eu sei que tu só me elogiou tanto em função da nossa amizade, Não. mas eu queria agradecer e parabenizar a ESA por esse projeto, por valorizar os advogados catarinenses que tentam escrever e se aventurar aí na produção acadêmica de obras jurídicas, de obras que são voltadas para o mundo jurídico e que tentam aí ocupar esse espaço. Um espaço que tem esse incentivo da ESA, da Escola Superior de Advocacia, e esse projeto me alegra muito participar e, mais do que participar, encerrá-lo, né? Então, por isso, eu queria te parabenizar pelo trabalho que tu vem fazendo à frente da ESA, parabenizar aí o professor Marcos, a Isabela, toda a diretoria, o André Janes. Então, a ESA é sempre, e aí falando agora, não só como autor que está participando aqui, mas como presidente da Comissão da Jovem Advocacia, a ESA ela é muito parceira da comissão. A gente está aí com o curso de iniciação à advocacia acontecendo nesse exato momento. O André Janes está sendo um dos professores hoje, por isso ele pediu desculpa por não estar aqui presente. Então, André, te agradeço aqui e te parabenizo por estar conduzindo o curso de iniciação hoje. Queria aproveitar e cumprimentar aqui o Dr. Renato, uma grande liderança da Jovem Advocacia Nacional lá de Mirassol, está aqui participando e nos acompanhando. Também um grande amigo aí, uma liderança da advocacia, que conseguiu uma grande vitória lá na cidade de Mirassol agora aí na última eleição. Então, queria cumprimentar todo mundo que está participando. E Bia, fica à vontade aí para conduzir. Então, eu fico aberto a todas as perguntas e a todas as conduções aí que vocês estão acostumados a fazer. Obrigada, Arthur. Nossa, e é uma felicidade para mim. Eu já tinha recebido, estou aqui com o meu exemplar em mãos, com muita felicidade. Eu recebi o exemplar ainda em agosto e, olha, desde então eu li a obra
E assim é uma felicidade em cada letra, porque eu sei do teu trabalho, é sempre impecável, incansável em todas as funções para que tu te dedica, e essa obra é o reflexo disso. Nossa, ela é útil e é verdadeiramente algo que nos motiva a ir à frente e pensar em como aplicar realmente essa técnica na vida prática da advocacia, como a gente tentar realmente tornar prático o que está no Código de Processo Civil e às vezes passa batido, né? Eu acho que quando surgiu o Código Novo, muita gente falava de a gente vai revolucionar a advocacia, e o julgamento parcial em si ficou um pouco esquecido. E com a tua obra, eu pensei em tantos pontos que eu nunca tinha me dado conta da repercussão dessa ferramenta na vida prática, porque a gente acaba lendo ali o artigo 356, ele é curtinho, né? Tu lê ali, são o quê? Estou até com ele aberto aqui. 5 São... parágrafos. 5 parágrafos. Exatamente, E é ele bem tem curtinho. ele é simples, né? Tu pensa, não é nada demais, né? É super simples, tá ali a forma de executar, e não é isso, né? Tem tanta repercussão, como fazer um sistema recursal adequado, um agravo de instrumento com cara de apelação, como fazer um cumprimento de sentença enquanto o processo continua seguindo, entrar com ação rescisória de uma decisão que na verdade é sentença parcial. São todas implicações que a gente às vezes não pensa no quão complicadas são, né? E lendo a tua obra, tudo isso me despertou mais curiosidade ainda e a vontade de que isso seja aplicado na prática, que eu veja um juiz fazendo isso, até os tribunais, como tu bem falou também, às vezes numa sentença arbitral, e que eu também, todos nós como advogados, fiquemos mais atentos, porque na hora de fazer, por exemplo, um agravo de instrumento ali, tem que pensar também como se fosse já uma apelação, né? As preliminares que tem que suscitar, e tudo isso foi muito interessante. E é uma grande felicidade mesmo estar te recebendo aqui hoje, porque é uma obra que é importante para todos. E eu realmente indico que também outros leiam. E assim, já que eu conheço muito a tua carreira, mas até como esse projeto, ele é voltado também para mostrar para a advocacia que os advogados catarinenses conseguem, sim, aliar suas funções, que a gente sabe que a rotina dos escritórios não é fácil, todos temos, além de família, trabalho, atuação institucional, outras funções, e que todos vejam que é possível, sim, aliar isso à produção acadêmica. Que nós que estamos aqui na lida forense, na prática, vendo as dificuldades, as necessidades do dia a dia, produzamos também novas obras e, às vezes, o que é uma monografia, uma dissertação, uma tese, seja publicado, seja divulgado e compartilhado com os demais. Por isso eu te pergunto, como surgiu a ideia do teu tema? Que eu vejo poucas obras sobre o julgamento parcial. Como é que tu teve essa ideia ainda na graduação? Primeiro, eu queria concordar contigo no que tu falou ali no início. De fato, ele é um artigo muito curto e é um artigo que, às vezes, ele acaba passando batido pelos operadores de direito, porque o código ele trouxe tantas inovações que esse ficou um artigo perdido ali no meio. Então, eu acho que ele tem pouca utilidade ainda, ele vem sendo pouco utilizado. Eu acho que talvez por essa quantidade de questões que ele acaba trazendo, né? A gente acaba vendo mais dificuldade em utilizá-lo e acaba deixando ele um pouco de lado. A ideia da obra foi justamente essa. Mostrar que, olha, não é tão difícil de ser utilizado e a gente tem algumas implicações, mas que são de fácil resolução. Então essa que foi a ideia justamente por isso, pela falta do uso de um grande instituto que eu acho que ele poderia resolver vários problemas, não só para o advogado, mas para o jurisdicionado, para o cidadão. E a ideia da obra, eu estava na sexta fase, se não me engano, estava tendo aula com o professor Pedro Miranda, né? Nosso já foi diretor da ESA, hoje nosso conselheiro e coordenador das comissões, e a gente estava estudando, acho que, recursos, e uma das questões ali levantadas era se um dos capítulos não fosse objeto de recurso, se a parte já poderia executar, ou se se já poderia dar continuidade a uma próxima fase. E em função da existência do princípio da unidade, da unicidade da decisão, da sentença, daquele princípio de que ovenda, né, da unitas unità della decisione, não se podia fazer. E aí isso me chamava muita atenção na época, que para mim não era lógico tu não poder dar continuidade, sendo que aquilo não era mais objeto de discussão. Então, na sexta fase, isso me despertou, eu não sabia muito sobre o que escrever, mas eu comecei a ler sobre capítulos de sentença, já para ter alguma ideia. E aí, na sétima e na oitava fase, eu decidi que ia escrever sobre o tema, e aí comecei a pensar na monografia sobre implicações práticas, sobre
quando que eu vou, que recurso, qual que é o recurso cabível, como é que esse recurso vai ser recebido, o porquê desse recurso, o que que a gente faz no cumprimento de sentença. Então eu pensei, quando da monografia, demonstrar como é que a gente chegou no julgamento antecipado parcial do mérito, o que que a gente já tinha nos outros códigos, né, que era similares, a antecipação de tutela, ou a parte hoje da tutela de evidência, como é que foi essa evolução, como é que o processo civil se separou do direito material e como que a gente hoje pôde fazer o julgamento parcial do mérito. Então, quando da monografia eu escrevi, acho que 8 implicações práticas, não foi muito aprofundado. E aí nesses dois, eu tenho hoje 3 anos de advocacia, né? Fiz na semana passada. Durante esse período de 2 anos, eu fiquei regando minha monografia, colhendo informações do dia a dia da advocacia, e aí pensando em outras implicações. E aí quando eu vi que já estava eu falei, eu já tenho 20 situações, eu acho que com essas 20, eu não esgotei o tema, mas eu já tenho alguma base para conseguir escrever. E aí, qual que foi o gatilho para eu escrever? Porque eu sempre fiquei nessa, eu vou escrever, não tem nenhuma obra. O pessoal tem alguns artigos esparsos, mas não tem uma obra de cabeceira do dia a dia. Uhum. E aí, no ano passado, a 26ª, 16ª, uma Câmara de Direito Privado do Tribunal de São Paulo citou a minha monografia numa situação sobre reconvenção, como é que era aplicável o julgamento antecipado parcial do mérito na reconvenção. O Tribunal de Justiça de São Paulo citou a minha monografia. E aí, quando eu encontrei por um acaso essa citação, foi em outubro do ano passado, falei, não, se eles estão citando minha monografia, eu acho que tem espaço, tem campo para eu escrever alguma coisa um pouco mais profunda, algo mais aprofundado. E aí que foi o gatilho para eu começar a realmente me dedicar a escrever aqui o livro. Essa é mais ou menos a história, o bastidor do livro, essa é a monografia, são os 2 anos de advocacia, e esse gatilho do Tribunal de São Paulo que citou ali a minha monografia e me levou assim, a efetivamente escrever um livro sobre o tema. Legal. Queria até aproveitar para cumprimentar nosso diretor-geral, Marcos Vinícius, que acabou de ingressar. Um abraço. O Marcos, Bia, se me permite, o Marcos é um dos culpados por esse livro, né? Que ele foi meu orientador na graduação, então ele que me ajudou ali principalmente a organizar, que é muito difícil organizar um sumário de uma obra, um sumário de uma monografia, né? Então, toda a estrutura vem das minhas conversas e da orientação do Marcos, né? Então, o que eu fiz foi só depois inserir outros tópicos, mas a estrutura toda foi pensada ali com ele. Queria aproveitar e cumprimentar o Pedro Braga, que já foi presidente da comissão também aqui, entrando aqui para nos acompanhar. Legal. Não, e eu ia dizer bem isso, é uma obra realmente de cabeceira, é daquelas obras de referência no assunto. A cada dúvida que eu tenho agora no tema, eu já sei onde procurar. Porque é muito bom e é difícil mesmo a gente achar algo que esclareça, assim, que já tenha pensado nos pontos que nos surgem de dúvida no dia a dia. E tu pensa, onde é que será? Será que alguém realmente já tratou disso antes? E é o teu livro agora que é o referencial. É daquele que a gente consultar no dia a dia, cada vez que tem uma dúvida, vai ali e retoma ele. Isso é muito interessante. E tu vê se o próprio Tribunal também de São Paulo achou a tua obra, era porque realmente tinha uma necessidade, né? Exatamente, a ideia não foi esgotar o tema, e se tu parar para olhar, ele não é eu não abordo com tanta especificidade os temas ali. Eu pego os 20 tópicos, eu levantei 20 questões do dia a dia, né? Pego essas 20 e tento trazer uma solução para essas 20, ou pelo menos passar o meu posicionamento sobre essas situações. Então não é uma obra densa, mas sim uma obra para consulta específica sobre esse determinado tema. Porque as outras obras mais densas, os artigos que são publicados, os artigos científicos, eles realmente abordam cada uma dessas questões, mas de uma maneira um pouco mais aprofundada, muito mais técnica. Então a minha ideia foi trazer uma linguagem prática para a advocacia, e não só para a advocacia, mas para a magistratura também em especial, para quem realmente aplica no instituto. Então a ideia é mostrar as dificuldades para quem pede, mas também trazer alguma, e aí sem pretensão de querer trazer alguma orientação para o magistrado, mas sim de mostrar algumas orientações ou fazer um compilado do que já tem sobre o tema. Isso é muito importante, porque às vezes a gente não pensa nesse lado, mas às vezes os próprios magistrados também não aplicam
deixam de fazer essa limpa no processo, eu acho que o julgamento parcial é muito isso, né? É a gente conseguir resolver o que já está possível e deixar o ar fluir. A gente vê que não é aquele bicho de 7 cabeças, às vezes tem 7 pedidos, 7, e a gente não sabe o que fazer e limpa, vai saneando o processo de uma forma que tu viu, nossa, isso aqui já era incontroverso, e já chegaram a um acordo, ou aqui não tem nem mais debate, já está apto ao julgamento, vamos deixar aquele pedido bem, bem cabeludo só para o final, e a gente faz uma audiência só sobre ele. E às vezes os próprios juízes não pensam nisso, né? Nessa possibilidade de facilitar a prestação judicial mesmo. É, a, Uhum. a ideia por trás é justamente essa, é ir fatiando o processo, tu falaste muito bem, é preparando o processo para o pedido final. Uhum. Pegando porque a gente consegue daí fazer com que o cidadão, com que o jurisdicionado, ele receba parcialmente o bem da vida que ele está pleiteando. Então, um exemplo muito clássico que eu sempre falo e que eu acho que ele é muito didático é no caso de um acidente de trânsito em que há um dano moral e um dano material. Talvez o dano moral demande ali uma instrução maior, mas o dano material já tenha comprovantes e já tem até um reconhecimento de que é devido e que deve. Então, a parte ela não precisa, e era isso que me chamava a atenção lá atrás. Por que eu vou ter que esperar se já está controvertido esse pedido? Uhum. Então, esse caso do dano moral no acidente de carro, o dano material já está comprovado e eu entrego esse valor para a parte. Ou eu deixo de entregar porque ela não tem direito. E aí eu posso prosseguir com uma instrução probatória, mas eu não preciso fazer com que o jurisdicionado espere essa demanda ser julgada como um todo. Então, o que eu tento mostrar aqui, eu faço um recorte inicial lá, de como foi possível a acumulação de pedidos. O julgamento antecipado parcial do mérito ele só é possível porque a gente tem uma acumulação simples de pedidos que são autônomos e independentes entre si. Então, a parte ela opta por acumular esses pedidos e o magistrado, quando aplica o julgamento, ele descumula esses pedidos, né? Então, são como se fossem ações autônomas que a parte, por uma questão de celeridade, ajuizou em conjunto. E o magistrado ele só julga de maneira separada essas ações acumuladas. Essa é a síntese de toda a ideia do julgamento antecipado parcial do mérito. Sim, porque ele permite realmente que a parte, por uma questão até de coerência, se já se torna na mesma temática, ao invés de ajuizar diversas ações, já o faça na mesma lide, mas tenha prestações em velocidades diferentes, dependendo da complexidade ou do grau de quão aquilo ali é controvertido ou não entre as partes do processo, né? Isso é fantástico e traz mais liberdade. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue limpar a casa, tu vê que a questão não é tão complexa e as pessoas conseguem raciocinar, né? Ao invés de tu seguir um processo, às vezes 2, 3, 4 anos, com peças de 100 páginas, que acaba se tornando um grau de litigiosidade e de animosidade muito grande, tu consegue ver que o que sobrou de problema para resolver é uma coisa só. É aquele ali que vai ter que precisar realmente de uma sentença ao final completa. E os outros pontos a gente já vai resolvendo e saneando. E o que eu achei legal é que ao mesmo tempo tu não te dedicou só ao ponto nevrálgico, que é realmente essa limpeza, esse fatiamento, mas a repercussão desse momento processual no processo como um todo, né? Como vai se dar o grau de recurso, o cumprimento de sentença, a reconvenção, como vai ser julgado ali no meio, uma eventual ação rescisória. E isso foi muito importante, porque é bem como tu falou, são apontamentos mais breves, a ponto de tu conseguir analisar e lê-los no dia a dia, sem aquela necessidade realmente de uma doutrina de milhares de páginas, mas que esclarecem muitas dúvidas. Eu acho que isso é o mais interessante, tu conseguir o seu objetivo a ponto de que quando tu tem uma dúvida, vai ali saná-la de uma forma que te diz, é isso que eu posso fazer, ou é verdade, que bom que ele me lembrou disso. Essa, como eu disse, eu levantei ali acho que são 20 questões. Eu tentei no final mostrar uma outra aplicação ali para não fugir um pouco do direito. Eu citei, por exemplo, como já era utilizado sentenças parciais na arbitragem, para mostrar que não é algo que não dá para fazer, que causas demandas até que normalmente são mais complexas, como procedimentos arbitrais, já vem sendo feito. Então, para mostrar que é possível fazer, porque eu vejo hoje um receio da advocacia em pedir e dos magistrados em aplicarem. Então, qual que é o receio da advocacia? Por que eu acho que não é tão aplicado? Eu acho que tem uma cultura de a gente ficar com certo receio de fatiando o processo.
tá? A gente não tem tanta segurança em pedir, isso está incontroverso, então pode julgar, ou isso não tem mais, não necessita de maior dilação probatória. Às vezes a gente tem essa necessidade de que tenha uma decisão final, única, indivisível, olha, essa decisão aqui. Talvez por isso que eu acho que ele não tenha tanta utilização. O segundo motivo que eu acho que talvez ele não seja tão utilizado são essas implicações práticas. Porque a primeira leva de decisões parciais, elas com certeza vão ser divergentes. O tribunal vai entender de uma forma, o magistrado de outra, o STJ de outra, o Tribunal de São Paulo de outra. Então, eu acho que essa falta de uniformidade, ela leva uma ausência de pedidos. Porque eu não tenho certeza se o meu agravo de instrumento vai ser recebido como apelação ou não. Se eu vou ter um efeito suspensivo imediato ou se eu vou precisar pedir. Então, essas primeiras decisões, esses primeiros recursos, talvez a parte ela fique realmente prejudicada por essa falta de uniformidade no entendimento. Ela não tem uma segurança ainda, né? A partir do momento que, apesar do Código ser de 2015, ainda é algo muito novo para a gente, nós não temos uma segurança de ser os primeiros, né? Porque a partir do momento que tu é o pioneiro, tu não sabe como é que tu vai agir naquela situação, né? Exato, esse é um dos problemas, eu acho, que levam a uma ausência de tanta utilização. Eu tenho procurado algumas decisões, eu tenho tentado acompanhar as decisões parciais que saem. Eu ainda não encontro tantas, porque eu acho que tem esse receio do medo de como o tribunal vai decidir aquele meu direito. Por outro lado, e eu rendo meus elogios à Justiça do Trabalho, o TST ele tem tentado regulamentar, e eu vejo aqui em Santa Catarina que tanto o TRT como as Justiças do Trabalho, elas estão começando a utilizar. Eu vejo uma tendência numa maior utilização na Justiça do Trabalho. E aí eu faço uma meia-culpa de que eu não havia pensado nessa utilização. Então o meu livro ele não trata da Justiça do Trabalho. Em que pese tu conseguir aplicar, porque são normas gerais do julgamento antecipado parcial do mérito, mas eu sinto hoje a necessidade de talvez elaborar um artigo ou de elaborar mais para frente algo voltado especificamente para a Justiça do Trabalho. E eu acho que faz sentido, ainda mais pela celeridade própria, né? Claro, a Justiça do Trabalho ela tem regras próprias e tem uma série de pedidos que são independentes. Então, eu acho que nas demandas trabalhistas vai ser a grande prova de fogo do julgamento parcial. Não existem muitos pedidos que são incontroversos, né? A partir do momento que o autor às vezes pleiteia, realmente não tem nem muito que o reclamado divergir, ele até já concorda. E eu acho que isso é mais interessante, né? Às vezes na contestação mesmo, seja numa demanda trabalhista, ou agora voltando para a nossa área que é mais visível, né? E acaba que às vezes a gente na própria contestação já diz, né? Eu concordo com isso, já se tornou incontroverso. Então, para que levar aquilo para frente, né? Se já é um bem da vida que você pode receber naquele momento. Eu concordo perfeitamente, mas ainda eu fico com esse receio. E aí eu escrevi, eu estudei, mas eu ainda tenho receio de pedir. Porque às vezes, dois casos eu vi que poderia pedir e não pedi. Porque eu fiquei com esse receio de novo, ser o primeiro e poder colocar em risco o eventual direito do cliente. Mas eu tenho a impressão de que ele está começando, seja pela Justiça do Trabalho ter colocado um holofote sobre o tema, seja pelo tempo mesmo, que são 5 anos já do novo código, né? Então acho que ou pelo tempo ou pela necessidade, ele está começando a entrar em discussão. Não sei se é uma coincidência com o meu livro, mas eu vejo que as discussões estão aumentando sobre o tema. Eu acho que é graças ao teu livro também. Eu sou sempre uma fã, mas é verdade. Eu nunca tinha, assim, não. O CPC saiu em 2015. Desde então eu não tinha pensado muito no artigo. Foi o teu livro que me despertou a curiosidade. Eu até já havia visto algumas sentenças que faziam, às vezes, de um julgamento parcial, mas não haviam dado conta. Por exemplo, em ações de família, que às vezes faz um acordo no bojo do processo, ou realmente já concorda ali com um dos pedidos, e o juiz proferir uma decisão saneando aqueles pedidos, né? Então aqui está tudo resolvido e o processo segue
só em relação a isso. Normalmente, segue em relação à guarda, que é um ponto mais controvertido. E colocava fim naquilo ali, mostrava para as partes que estava mais claro realmente o processo, né? Esse é um dos exemplos de que já acontecia, mas ele não tinha esse nome. Exato. Então, nas ações de família, eu vejo até a nossa presidente da comissão aqui da mulher advogada, a doutora Regiane Sanches, veio comentar comigo que via isso acontecer, que está acompanhando nas varas de família e que está acontecendo essas decisões parciais. Então, eu vejo que pouco a pouco os magistrados estão percebendo e estão começando a colocar em prática o instituto. Que eu acho que naquele momento que a gente chama de julgamento parcial se torna um pouco mais complexo, até pelo medo de algo novo, né? Mas é algo que já era aplicado sem a gente perceber muito, né? O que importa é agora a gente conseguir realmente dar continuidade no instituto e usá-lo da forma adequada, com todas as suas possibilidades, e que tenha uma segurança, né? Para que o advogado, o próprio magistrado consigam aplicar de uma forma mais uniforme, né? Exatamente. Aí algumas situações que eu acho que são importantes chamar a atenção aqui. Eu levantei 20 pontos. Talvez o ponto que cause maior dúvida, a gente tem ali do recebimento do agravo de instrumento, se ele tem os mesmos efeitos da apelação. E aí, o que eu acho que é interessante a gente deixar claro? Que o recurso cabível do agravo de instrumento, ele é meramente por uma questão procedimental. Por quê? Porque, em que pese ele não pôr fim ao processo, essa decisão, e aí, como não põe fim ao processo, caso tu fosse interpor uma apelação, tudo teria que ascender ao tribunal, o processo ele precisa continuar no primeiro grau. Então, como que a gente faria para levar... E aí, desculpa os termos, a imprecisão dos termos técnicos, mas eu acho que é para ficar mais didático. Mais Como que a gente prático, faria né? para levar esse processo para o tribunal e deixando a outra parte transcorrendo em primeiro grau? Só por meio do agravo de instrumento, né? Então, parece que a opção do legislador pelo agravo, ela se dá tão somente por essa questão prática. A situação é cartorária, praticamente. Como que eu vou acender uns autos se eu preciso que ele continue em primeiro grau para dilação probatória? Por isso que eu defendo que esse agravo de instrumento, ele precisa ser recebido tal qual uma apelação. Ele tem que ter sustentação oral. Alguns tribunais já têm regulamentado isso no seu regimento interno. O Tribunal de Santa Catarina é um deles. Ele tem que ter honorários recursais. Ele tem que ter a possibilidade de interposição de recurso pela via adesiva, porque eu não posso, o momento em que a decisão é proferida, não pode prejudicar a parte. Então, eu não posso deixar de ter o direito de interpor pela via adesiva só porque a decisão foi parcial. Então, eu não posso ter essa disparidade entre armas porque não foi uma apelação. Então, nesse caso, me parece que a interposição pela via adesiva é cabível em face desse agravo de instrumento proferido, em face desse agravo de instrumento, em face da decisão parcial. Então, é uma situação nova, mas que ela precisa ser analisada como um sistema como um todo. Se a gente analisar unicamente o artigo e de forma isolada, sem conversar com os outros institutos, me parece que esse agravo ele vai ser tão somente um agravo. Mas eu acho que isso coloca em xeque o próprio instituto e a própria sistemática do código. Outro ponto é a questão dos recursos repetitivos e do sobrestamento dos recursos. Tá? Tem uma questão aqui que precisa que o STJ ele entende que tem uma repercussão geral e que ele precisa sobrestar os recursos daquele tema. Me parece que não precisa ser o processo inteiro. Para mim não faz sentido que o processo em primeiro grau precise ficar suspenso se um dos meus pedidos cumulados, autônomos, independentes entre si, não versem sobre aquela matéria. Então, reajuste em função da faixa etária. O STJ suspendeu para analisar se pode ou se não pode. Só que eu tenho outro pedido que é um dano moral do procedimento. Enfim, eu tenho outro pedido nesse caso. Eu não preciso que
tudo fique sobre Estado. Eu posso continuar com o meu outro pedido desde autônomo, independente entre si. Então essa é uma outra situação, a STJ tem um posicionamento também nesse sentido, mas é importante, eu acho, a gente ressaltar esses pontos. Outro ponto que eu acho que é muito caro à advocacia é o cabimento ou não e o momento em que os honorários de sucumbência são aplicados. Queria aproveitar aqui, Bia, para cumprimentar o Pedro Acioli, ele é presidente da Conselho Jovem lá da OAB Alagoas, que faz a nossa comissão da Jovem Advocacia aqui, lá é o Conselho Jovem, está aqui nos acompanhando. Também é um grande jovem advogado, um grande defensor aí da advocacia raiz, tá? Sempre com o cinto na barriga, sempre com a barriga no balcão, tá lá gastando a sola do sapato. Ele é um advogado muito combativo. Ó, já colocou, és meu ídolo, eu assino Ele, embaixo. assim como tu, ele também é muito exagerado nos elogios, mas aí, os honorários aqui nesse caso, tem decisões, eu acho que é de Minas Gerais, que entendem que a gente tem decisão em todo sentido, né? O Brasil ele tem 27 tribunais estaduais, o Brasil tem tribunais regionais federais, o Brasil tem muitas decisões conflitantes. Nesse caso não é diferente. A gente tem decisões indicando que não são cabíveis honorários. Por quê? Porque no artigo 85 ele menciona que a sentença condenará. Então, nesse caso, a decisão parcial, pelas normas do Código, por não ser efetivamente uma sentença, não seria cabível honorário nesse caso. Eu acho uma interpretação tão sem sentido que o propósito do CPC como um todo foi que ele fosse analisado de forma mais abrangente, né? E conversando os artigos entre si. Essa decisão do julgamento parcial, ela só não é sentença mesmo, porque, como tu diz, ela é da mesma forma que o recurso não é uma apelação, é mais por fins de procedimentais, porque não coloca fim ao processo como um todo naquele grau de jurisdição, de modo a ascender ao tribunal. É mais uma questão logística, né? Mas o que eu vejo é como se fosse uma rodovia, né? E as faixas em que os carros transitam são cada um dos pedidos. A coisa é simultânea, né? Vai acontecendo. Exato, e tu pode ter uma entrada ali à direita que resolve aquele pedido, mas não deixa... O grande ponto é que essa decisão, mesmo ela não se encaixando no critério de sentença do Código, que é por fim ao processo com base no 485 ou no 487, se eu não me engano, o 487 e 489, eu sempre acabo tocando esses dois artigos, mas se ela não se encaixa nisso, é uma decisão interlocutória. Então, nesse caso, ele só não põe fim ao processo por essa questão, Bia, porque ele não tem como encerrar todo o processo, mas aquela ação acumulada, aquele pedido como simples, ele vai ter posto fim. Então, não pode, eu acho que, só pelo fato do artigo 85 mencionar sentença, tu excluir a condenação de honorários. Esse é um posicionamento mais extremo. Tem um posicionamento no meio termo, que é cabível a condenação, mas só na sentença final. Então, o juiz aguardaria recurso, agravo de instrumento, recurso especial, o processo seguiria sem qualquer condenação, e aí que não tem como condenar recursal, porque só cabe recursal se houve uma condenação anterior. E tu fica preso sempre, né? Tu fica preso sem qualquer condenação. Então, assim, tu não tem como recorrer dos honorários se foram fixados ou não, porque eles não foram fixados. E lá naquela decisão final, que não tem relação com aquele teu capítulo, vai ser proferida. Essa foi uma tentativa de solucionar, mas também não me parece acertada. É pior ainda, né? Porque, na verdade, a ponto de ter que ficar esperando para proferir essa sentença final, a sentença de fato, né? E ter que resgatar as questões que já foram decididas anteriormente, né? E a ponto de tu criar uma apelação Frankenstein, porque tu vai começar a recorrer sobre os honorários que talvez tenham sido fixados de forma errônea na sentença em relação àquele pedido que já foi decidido numa decisão bem anterior, né? Claro, e aí a gente tem os critérios de fixação, grau de zelo, e sempre leva-se muito a conta o tempo de duração da causa. Pode ser um pedido que foi julgado muito rápido, então que o magistrado aplicaria 10%. Só que se for aplicado ao final, ele vai ter que considerar que eu não recebi aqui e eu continuei trabalhando. Então leva-se a uma aplicação praticamente que ela não reflete a realidade. Qual que é a solução?
A solução para mim, eu não vejo outra solução senão aplicar a condenação em honorários a cada uma dessas decisões. Porque, caso contrário, isso pode fazer com que as partes deixem de acumular pedidos e ajuizem duas ações. Para ter essa segurança. Então, não me parece que é razoável essas duas outras interpretações de que não são cabíveis ou de que deve-se esperar a sentença final. Então, me parece que, em que pese não chama sentença, deve ser aplicado. Da mesma maneira, eu entendo que, de novo, é só um equívoco na utilização da... A utilização da palavra sentença ela foi trocada, no caso da ação rescisória, quando ele fala da última decisão proferida. Então, ele teve o legislador esse cuidado nesse caso. Tá, a ação rescisória é um outro ponto que comporta bastante dúvida. A partir de qual momento começa a correr o meu prazo? O que é essa última decisão? Essa última decisão é a sentença final ou é a última decisão relacionada a cada um dos meus pedidos acumulados? A gente vai ter várias ações rescisórias, vários prazos. Eu vou poder ter uma ação rescisória e o processo tramitar em primeiro grau sem ter tido uma sentença? Me parece que sim. Me parece que por uma questão de coerência com o sistema, a última decisão ela deveria se refletir a última decisão relacionada àquele meu pedido. O que vai ser efetivamente objeto da ação rescisória, né? Tem que ser Exato. o julgado dela, né? Exato, porque a minha ação rescisória não vai ter relação com aquele último. Então, porque ele é autônomo. Outro ponto. E Bia, se tiver qualquer dúvida, qualquer consideração, eu estou lembrando dos pontos aqui, eu também estou com a minha colinha aqui. Não, eu acho muito legal. Eu vou até me metendo, eu até peço desculpas, porque eu acho um tema tão legal. Além de eu ser muito entusiasta do processo civil, a tua obra assim, me despertou tanta curiosidade, porque eram pontos que eu não pensava antes, né? E realmente, assim, analisando, pensando os cenários, os contextos, a gente se empolga. Mas fica à vontade, tu que manda hoje. Um outro ponto e aí é mais uma questão que eu acho que não gera tanta dúvida, mas é uma situação que seria uma lacuna, porque a sentença lá no 489, elas têm os elementos essenciais. Ela tem que ter relatório, fundamentação e dispositivo. As decisões interlocutórias, elas não precisam ter esse relatório de todo o processo. Elas podem ter em que pese todas as decisões terem que ser fundamentadas, ela pode ter um relatório mais curto, ela pode ter, não precisa ter um dispositivo efetivo, ela tem uma cara diferente. E se a decisão que julga parcialmente o mérito, ela tem que ter essa cara de sentença ou não tem? Se ela não tiver, porque a gente sabe que se a sentença ela não possui esses elementos, essa sentença ela é nula, essa sentença, ela não possui todos esses elementos. Então, essa decisão interlocutória, se ela não possui, eu também vou poder alegar isso, ela vai ter que possuir. Das decisões que eu acompanhei, até cito uma aqui, que foi uma das primeiras a ser proferidas, ela teve exatamente todos os elementos da sentença. Ela começou com um relatório, teve uma fundamentação e teve um dispositivo, tal qual como se fosse sentença. Me parece que a lógica deve ser a mesma. Mesmo sim, ela só não vai se chamar de sentença justamente por essa questão procedimental, mas ela é sentença em todo o seu seio, né? Realmente isso que as pessoas têm que entender, acho que ao ponderar a utilidade do Instituto, é que vai ser uma mini sentença ali no meio do processo, o teu agravo de instrumento vai ser uma pré-apelação, a gente tem que ver mais com essa cara, né? Apesar do nome, o que a gente precisa ver é o objetivo, o intuito do legislador mesmo, né? E a utilidade disso para a parte. Exatamente, até porque as decisões que eu tenho acompanhado, elas têm adotado esse procedimento. Tá? Eu ainda não vi nenhuma que tenha fugido essa regra. Me parece que é uma situação do dia a dia que até atinge mais os magistrados do que a advocacia, mas foi um desses pontos que eu levantei aqui, que tem algumas situações até que são praticamente cartorárias. Vamos lá, como é que o EPROC e o SAG ou o PJE vão organizar isso? Eu vou ter, por exemplo, eles vão estar conclusos em ordens diferentes, esses meus pedidos. Ou uma ordem cronológica de julgamento. Ele vai poder quebrar
essa questão das metas dos magistrados, ele entra como sentença ou como decisão interlocutória? São alguns pontos mais cartorários e procedimentais que eu acho que também que são deixados de lado na análise e fazem com que ela seja menos utilizada. Sim, exato. E até o cumprimento de sentença, né? Ele vai ficar como um incidente ali e teremos vários, que teremos um cumprimento de sentença daquele pedido ali que foi julgado antecipadamente, depois algum que foi julgado parcialmente, depois os futuros, vamos ter uma tripinha ali de incidentes. É diferente, mas eu acho que demanda a atenção das pessoas para elas olharem o processo mais do que uma vez, né? Porque eu vejo, às vezes, da antiga prática, aquele costume de tu olhar o processo, eu vou seguindo aqui minha ordem e parece que a gente só tem alguma atenção quando sai a sentença. Agora não, a gente olhar o processo de uma forma mais dinâmica e complexa para ter mais atenção, para ver onde é que tá, por que a gente está seguindo essa ordem, né? Tu me deu agora uma ideia lúdica que eu não tinha pensado ainda. O processo, ele não é... E aí, quando a gente estava na escola, a gente aprendeu, não devia se chamar de de cadeia alimentar, porque a cadeia alimentar ela é uma linha uniforme, né? Na verdade, a cadeia alimentar, o que ela é? Ela é uma teia alimentar, ela tem várias saídas. O processo, ele não é uma cadeia de atos, ele é uma teia, porque daqui eu posso sair para várias opções. E acho que essa é a visão que a gente tem que passar, que o processo, ele não é uma linha uniforme. Ele tem várias linhas uniformes que se conversam. Então, me parece que a visão que tem que ser aplicada é justamente essa que tu comentou, que esse meu ato aqui, ele pode desencadear inúmeras ações. E não apenas uma que é aquela que a gente está acostumado. Então, eu acho que tem uma necessidade de mudança no pensamento de quem analisa e de quem pede. Um outro ponto que acho que atinge a advocacia, e aí acho que é mais um dos motivos por que a gente não usa tanto esse instituto, é das decisões interlocutórias não recorríveis. A gente sabe que mudou a dinâmica da interposição do agravo de instrumento. Hoje a gente tem o artigo 1015, que ele tem lá um rol taxativo, ainda que o STJ tenha entendido pela taxatividade mitigada. Mas essas decisões que não comportam agravo de instrumento, elas devem ser recorridas em preliminar de apelação ou em sede de devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Só o que acontece? Essas decisões, foram proferidas 2 decisões não recorríveis de plano. Eu tenho que esperar para recorrer na apelação, ou se essa decisão ela tem relação com um outro capítulo autônomo independente. Foi proferida uma decisão parcial. Só que antes dela, tinham 2 decisões que não eram recorríveis por agravo. Eu vou ter que recorrer delas em preliminar de agravo, ou eu preciso aguardar e recorrer em preliminar de apelação. Eu corro o risco de, perder o meu prazo porque o magistrado entendeu que eu deveria ter recorrido na primeira oportunidade em preliminar de agravo, ou eu vou recorrer aqui e pela unirrecorribilidade das decisões, ele vai dizer, não, tu deveria ter recorrido no final. Qual que é a solução? Isso é muito difícil para o advogado, né? Eu acho que é realmente por isso que as pessoas não aplicam nem pedem muito o julgamento parcial, por esses receios, né? Será que o meu prazo eu vou precluir aqui o direito de recorrer? Porque ela tinha alguma relação, por um acaso, com o capítulo que foi objeto da decisão parcial? Ou, na verdade, vamos entender que não tinha muita relação, não, que tinha mais relação com os outros? É muito difícil, né? Eu imagino a cabeça do advogado nessa hora, o medo, né, de perder um processo e o direito do cliente. Exato, e o que eu sugiro aqui? Não só eu, né? Para sugerir isso, eu tive que me basear em muitos outros autores, mas qual que seria a sugestão? Se tratando de decisões interlocutórias não recorríveis de plano e que tenham relação com aquele capítulo, deve-se suscitar em preliminar de agravo de instrumento. Porque ela tem relação... Para se entender o instituto, tem que se pensar como se fossem ações autônomas, e tudo que tiver relação com essa ação, tu vai tratar como se fosse um processo único. Então, eu teria que, se fosse um processo só, eu teria que suscitar em preliminar de apelação? Teria. Então, suscita em preliminar de agravo. Não teria? Então, deixa para aquele capítulo
quando for em preliminar de apelação. Ou, na dúvida, recorre de tudo, mas aí a gente corre o risco de, não, tu não deveria ter recorrido. Então me parece que o entendimento deveria ser esse, de recorrer do que tem relação, sob pena de a gente perder o prazo ou recorrer prematuramente. E eu acho que demanda realmente mais atenção. Eu até, na hora que tu deu o exemplo ali dos processos assim, simultâneos, né, da rede ou teia de processos, isso me lembrou na faculdade, porque o entendimento assim, mais tradicional que a gente tinha era realmente aquele fluxo linear, né? Que daí tinha uma bolinha ali, petição inicial, e daí vinha contestação, não sei o quê, sentença, apelação. A gente meio via o processo de uma forma realmente linear, né? Ele tinha um começo, meio e fim, e era uma coisa única. Realmente a gente tem que ter uma visão mais multidisciplinar e até mais dinâmica, né, integrada, de que são vários processos paralelos que por um motivo, por uma conexão até temática, né, uma facilidade da parte, tramitam na mesma rodovia, né? Eles estão ali juntos naquele complexo, naquele conjunto, mas eles têm caminhos separados. E às vezes eles até voltam a se cruzar, mas o interessante é isso, né? É que a gente tem que assistir as coisas e ver um todo, né? Que não precisa simplesmente olhar o processo numa numeração, assim como se fosse algo crescente e linear, sem ver os diversos espectros, né? Perfeitamente. Eu acho que a gente demorou muito tempo para quebrar o dogma da unidade, da unicidade da sentença. E a gente tem 4 anos só do Código Valens. Então, eu acho que isso vai ser algo que precisa de algum amadurecimento para entender justamente que não é algo linear, que são várias linhas que correm juntas, mas que elas podem parar de correr em determinados momentos diferentes. Uma outra situação, e acho que também, e aí é um outro ponto que eu não abordei na obra, mas eu já vou abordar num artigo posterior, que são 2 pontos. Um eu abordei aqui, que é o dever do magistrado. Parece que o magistrado ele deve aplicar. Porque eu vejo isso como um passo a mais do julgamento antecipado do mérito. O magistrado lá no 355, diante de determinadas situações, ele sempre aplica, quando ele vê que a causa já está apta ao julgamento. É o dever dele aplicar. Eu acho que no parcial é a mesma coisa. Quando ele se depara diante dessa situação, ou quando uma parte pede, e realmente é possível, ele deve aplicar, não é uma faculdade. Ele não pode dizer, essa matéria se confunde com mérito, postergo. Não, porque são capítulos autônomos. Então, a partir do momento em que eu faço o pedido, ele deveria aplicar. Eu acho, e eu até escrevi isso aqui, mas eu não tenho tanta certeza hoje, que ele deveria aplicar, inclusive, de ofício. Tá? Talvez aplicando de ofício, independente da parte pedindo, talvez ali por uma questão de cooperação e de decisão não surpresa, intimar as partes. Vislumbrei a necessidade de julgamento antecipado parcial. Intime-se, e aí ele decide. Mas me parece que é um dever do magistrado. E aí é um outro ponto que eu não escrevi ainda. Eu estudei no mestrado esse tema, escrevi para o mestrado, pretendo publicar um artigo sobre isso na sequência, que eu já esqueci porque a tua dissertação será fantástica, eu já estou ansiosa. Não, a gente ainda tem algum tempo aí para escrever, mas esse é um artigo que eu devo publicar aí nos próximos meses, que é da decisão que nega a aplicação. Eu fiz o pedido, o magistrado negou. Ele diz, não está cabível. Eu acho que dessa decisão cabe agravo de instrumento. Tá? Não tem previsão no 2015, mas essa matéria ela já está controvertida, essa matéria ela não demanda mais instrução probatória, essa matéria muitas vezes é urgente, e mais do que isso, o julgamento antecipado parcial do mérito, ele tenta trazer cumprimento à emenda constitucional lá 45, que inseriu na Constituição a duração razoável do processo. A duração razoável do processo ela também está no novo código, lá nos princípios. Todo o código é pensado para que tenha acesso à justiça efetivo, um acesso não só ao judiciário, mas à justiça. Então, a partir do momento em que o magistrado ele não aplica, ele está ferindo esses mandamentos constitucionais e essas regras que estão inseridas no código de duração razoável e de uma decisão justa num prazo rápido. Exato, porque ele estaria agrilhoando as partes, é um processo muito mais longo e complexo
num tema que é justamente um pedacinho do mérito, um pedido, que poderia ser resolvido antecipadamente, né? De uma forma parcial, num momento mais sério e justo. Exatamente. Então, me parece que se eu peço, o magistrado nega, eu tenho um direito a um agravo de instrumento. E aí esse agravo de instrumento, ele é um típico agravo de instrumento. E não é daí um agravo, não é, nesse caso, me parece que não, ele não faria as vias de apelação. Porque eu estou recorrendo para o tribunal fala, não, magistrado, aplica. Eu acho que daí, o que poderia acontecer? O tribunal, recebendo esse agravo, ele verifica como está em condições de imediato julgamento e já julga direto. Ele poderia fazer isso. Ele vê que, como não estava em controvérsia, ele olha, reconhece que é cabível o agravo, ao invés de falar, magistrado, julga, assumir, exatamente, eu acho que é uma possibilidade. Eu concordo, porque realmente a gente tem que facilitar de uma forma que realmente o juiz, ele não se veja, vou deixar tudo para o final, né? Como se aquele processo só fosse merecer atenção ao final de uma sentença, mas que eles também estejam atentos durante toda a sua tramitação. Se a parte identificou a possibilidade do julgamento parcial, que isso seja atendido ou pelo menos justificado de uma forma não está suficientemente no ponto disso, né? Mas que sim, que a parte possa levar isso ao tribunal e recorrer. Já temos outras. Doutor Orlando Mazota, parabéns, doutor Arthur. Queria cumprimentar o nosso procurador aí, nosso conselheiro, doutor Orlando Mazota. Antes de ontem, entreguei um exemplar para o professor Eduardo Melo. Na oportunidade ainda passei pelo doutor Orlando, a gente acabou se cruzando, então tenho que entregar também um exemplar aí para a ESA e para o Orlando, fiquei devendo também. E é muito legal, Arthur, ver na tua obra esse amadurecimento, né? Porque realmente tu começou com esse tema na monografia ali durante a faculdade e com a prática da advocacia tu foi amadurecendo ainda mais as conclusões. Isso é muito legal de ver na obra, justamente esse foco no nosso dia a dia, né? Em quais são as necessidades e um olhar do mais dinâmico e apurado sobre o que é um processo. A gente conseguir ver que tu entende mesmo o que está se passando ali, né? Eu acho isso fantástico. Eu sou sempre uma fã, digo sempre. Não, tu é muito exagerada nos elogios aqui, tanto da obra quanto os meus. E tem um outro ponto, como eu falei no início, ali, a pretensão não era de esgotar ou de fazer algo muito denso. Então, eu até estava olhando aqui, tem um dos pontos, ele é simplesmente uma crítica contra o nome do procedimento. E aí tem porque não me parece fazer sentido chamar de antecipado, porque eu não estou antecipando nada. O julgamento ele está no exato momento que ele tem que ser proferido. Eu vejo que tu até sugeriu que fosse imediato, né? Claro, porque o julgamento ele está maduro para julgar. Então, se eu julgar só no final, seria um julgamento atrasado do mérito, porque ele poderia ter sido julgado antes. Então, eu não estou fazendo antecipação nenhuma. Não tem antecipação, ele está pronto. Então, me parece que sim, é para justamente lançar essa ideia e essa discussão. Olha, não tem nada de antecipado se eu estou julgando no momento ideal. Então, essa é uma outra ponderação que eu faço, mas justamente para jogar a discussão e suscitar dúvida em quem aplica o instituto. E eu acho que tira um pouco desse dogma de como se fosse uma coisa assodada, né? Eu claro. Vezes, no momento que eu leio os dois tópicos ali, né? Tanto o julgamento antecipado quanto o julgamento antecipado parcial, parece que é uma coisa que o juiz largou de mão e então vamos julgar agora, tá na correria. E não é essa a ideia, né? É justamente o momento ideal, o momento certo para o julgamento. Mais do que isso é que nem diz, uma fruta passada, né? Não precisava esperar esse tempo todo. Exatamente. Porque daí que parece julgamento antecipado. Tu dá uma ideia de que a causa não está pronta. Sim, foi corrido, né? Foi na pressa. E não é essa a ideia. E não é o caso. Seria julgamento no exato momento que ele deveria ter sido proferido parcial do mérito. Seria o melhor nome, mas aí acho que fica um pouco longo demais. A gente tem que fazer um ajuste aí no nome correto, mas me parece que em que pese não ser nada muito dúvida do dia a dia, mas é um ponto para a gente refletir, é um ponto de reflexão mesmo esse meu questionamento.
mas eu acho que até psicológico mesmo, é para as pessoas, tanto as partes, advogados, juízes, todo mundo que está envolvido no processo, não vê com olhos errados, porque justamente ao contrário, tu tá facilitando, tá prestando aquele direito da forma mais séria e eficiente possível. Então a gente não está sacrificando e penalizando a parte com um longo processo, uma duração desnecessária, se é um ponto tão fácil de ser definido, né? Que já está prontinho ali. Ou então sacrificando a ponto da pessoa ter que entrar com 5 ações diferentes, pagar todas as custas e deixar todos aqueles temas, são ações que vão virar conexas e vai ficar aquele bolo emaranhado, né? Exatamente. É o pior Bia, eu só vou te lembrar do nosso tempo aqui para não cair. Sim, contigo eu já ficava aqui horas. Mas eu queria aproveitar, então, já estamos aqui, falta só 5 minutos, para te agradecer, Arthur. É uma felicidade, uma satisfação enorme tu ver que o papo flui, porque eu acho fantástico, tanto o tema, a forma como tu abordou no teu livro, e também o teu exemplo como pessoa, que é um jovem advogado, que é um exemplo para todos nós. Eu mesma já estou com 6 anos de formado, estou me sentindo uma velha advogada. Mas eu sempre me inspiro em ti. Eu penso, eu vou dar o meu melhor, e eu acho que todos nós temos que fazer isso. A gente vê que tem pessoas que nem tu que conseguem aliar tanto a docência, a produção acadêmica, as aulas, a atuação institucional fortíssima, porque tem um grande defensor e um aliado de toda a advocacia. E é muito legal isso. A gente vê que tu entrou no mestrado e não tem tempo ruim. Continua se dedicando à advocacia, fazendo tudo com brilhantismo, que é louvável. Eu fico muito feliz de a gente estar encerrando esse projeto lindo com a tua participação. Obrigado de novo pelos exagerados elogios, Bia. Eu acho que eu sempre falo que a advocacia ela é ocupação de espaço e a gente tem que ocupar os espaços que a gente se interessa. Eu vejo muito jovem advogado deixando de ocupar, então eu tento criar as mesmas oportunidades que eu tive na advocacia, de conseguir escrever um artigo, de conseguir ter algum artigo acadêmico publicado. Eu tento criar essas possibilidades na Comissão da Jovem Advocacia, para que toda a advocacia veja a importância que é estar participando desse projeto com a ESA, de ocupar esse espaço aqui que a ESA nos oferece, de justamente participar ativamente da nossa instituição, e não só da OAB, mas de todas as outras possibilidades que a advocacia nos oferece. Então, seja docência, seja órgãos de classe, acho que a advocacia ela te permite uma participação tão ativa que é muito ruim com quem não abraça essas oportunidades. E aí eu te parabenizo também por fazer isso e reconhecer que a advocacia também é isso. Muito legal. E a nossa ESA, especialmente, eu como membro, eu vejo o quão importante é, especialmente nesse tempo de pandemia, que muitas obras ficaram guardadas, não tiveram aquele lançamento presencial que nós sempre queremos, mas nós tivemos esse espaço. E a ESA, nós todos criamos um projeto que fez justamente isso, valorizar a advocacia e dar o espaço que é merecido, porque são obras de peso que merecem ser conhecidas por todos e divulgadas tanto entre nós, advogados catarinenses, como em todo o Brasil. E eu te parabenizo, Arthur, porque a tua obra é um exemplo disso. E eu dou por encerrado também nosso projeto Doutrina Catarinense, que foi uma grande felicidade, uma alegria para a ESA, para todo o Estado, porque trouxe os holofotes sobre as obras catarinenses e que sirva de estímulo para que mais advogados e advogadas publiquem suas obras, lancem elas e divulguem, compartilhem conhecimento, porque isso é fundamental, né? Parabéns, Arthur, novamente, e indico a todos que leiam o Julgamento Antecipado Parcial do Mérito do Arthur, que é uma obra de peso e daquelas de colocar na cabeceira e antes de dormir dar uma consultada, porque vai ter uma ideia do processo. Obrigado, Parabéns. Bia. Parabéns à ESA, parabéns a toda a diretoria. E Obrigada. aí eu me coloco à disposição. Obrigada, Arthur. E eu desejo uma boa noite a todos, tanto os que estão nos assistindo agora, quanto aqueles que nos assistirem depois. Eu fico à disposição e deixo um abraço em nome de toda essa e nossa OAB Santa Catarina. Obrigada, Arthur. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.